Neste meu segundo vídeo para se tratar de pena de morte, do tema pena de morte, ele será baseado todo em comentários que eu escrevi do primeiro vídeo. Então pude expressar com mais clareza meu pensamento, ouvindo a voz de Deus no meu coração, no silêncio do meu coração. Por isso as pessoas também têm dificuldade, né, de ler os comentários, ficou bastante grande. Então por isso resolvi fazer esse vídeo baseado nos comentários que postei do primeiro vídeo, tema pena de morte. Meu vídeo foi feito para apresentar minha visão contra a pena de morte, enquanto essa é discutida por parte da sociedade como uma possibilidade de aprovação pelas autoridades que governam o nosso Brasil, tendo em vista o grande número de parlamentares cristãos com poder de voto, não tendo nada a ver com quem não professa a fé cristã. Para estes, o problema é lá com o Deus deles, ou com o seu próprio intelecto. Veja bem, como acontece nas guerras, quando um soldado adversário é capturado com vida e o mesmo levanta os braços em sinal de submissão aos seus vencedores, e mesmo assim os vencedores atiram e matam esse soldado, isso se caracteriza crime de guerra pelas leis internacionais, pelo que eu já aprendi até hoje. Então, uma pessoa que cometeu crimes contra a sociedade, porém foi presa, essa pessoa não oferece mais risco para os que estão em liberdade. O desejo de pena de morte retrata a dureza dos corações humanos e o mau desejo de vingança, enquanto essa última realidade deveria ser do justo juiz, conforme ele nos orienta em sua palavra santa. Se uma pessoa, sendo ela chefe de família, ou simplesmente para preservar a sua vida, sua própria vida, entra em luta com um agressor que atenta contra os direitos sagrados guardados por essa pessoa, e se no momento de luta o agressor for atingido com força e vier a falecer, com certeza essa pessoa não cometeu nenhum pecado contra a lei de Deus. Acredito que a melhor maneira de afastar o mal é viver praticando o bem e pedir a Deus que nos dê um coração puro semelhante ao de Jesus. Vivendo assim, penso que em tudo que nos acontecer, teremos lucro na hora do acerto com Deus. Não podemos esquecer que ser santo não significa ser bobo, mas sim repreender as guerras que nos apresentam tudo que está a serviço do maligno. Sejamos imitadores de Judas Macabeu, que, mesmo em um dia santo, convocou os que estavam em comunhão com seu modo de agir e lutou contra os inimigos que queriam afastá-los do caminho de Deus Criador. A maneira mais apropriada e transfigurada em Jesus Cristo para imitarmos a Judas Macabeu é com a oração do Santo Terço, o jejum e muito amor no coração. Amém. Esse foi o primeiro comentário. Depois eu escrevi um pequenino que diz: a pena de morte não pune o infrator, mas sim toda a família do mesmo. A pena de morte não pune o infrator, mas sim toda a família do mesmo. Agora eu vou ler o terceiro comentário. Fiz esse vídeo com o intuito de apresentar aos cristãos o que consegui acolher dos ensinamentos de Jesus. Os reinos do mundo que não interessa pelos ensinamentos de Jesus, o próprio Jesus é indiferente também com suas ações e decisões.
Foi nesse sentido que Jesus alertou os seus discípulos para não imitar esses reinos de opressão e vingança, porque entre eles não deveria reinar o toma lá da cá, e a justiça entre eles deveria acontecer entranhada de misericórdia. Agora o último comentário. Estou lendo outro celular, por isso demorando um pouco. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas para que ele coloque as suas obras em prática, ele precisa contar com o homem que anda fora do caminho e ainda com os pecados de todos nós. Se de fato queremos uma sociedade que procura imitar o céu aqui na terra, temos que aprender a eliminar o pecado de nossas vidas, porque o pecado é a raiz de todos os males que nos acontecem. Se Deus fosse a favor de pena de morte, ele eliminaria o demônio, o ser composto só de espírito. Os demônios humanos agem também muitas vezes por conta própria, ceifando vidas de inocentes, que assemelham o próprio Cordeiro de Deus. Isso acontece com permissão de Deus, para dar continuidade à paixão de Cristo, combatendo assim os pecados que todos os dias a humanidade comete. Se Deus tivesse outro plano para combater o pecado, pense que ele teria livrado o seu filho do sacrifício da cruz. Deus enviou Jesus e Jesus nos chamou, nos perdoou, nos purificou, nos santificou, nos reconciliou com Deus Pai e nos enviou para continuar a sua obra de redenção. Porque pelos méritos do sacrifício de Cristo, os nossos sacrifícios se tornam um com o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Como ninguém consegue explicar, humanamente falando, a razão do sacrifício de Jesus Cristo, assim também não entendemos o porquê de assassinatos de pais de famílias que morrem na presença de seus familiares, a exemplo de Jesus, bem como as balas perdidas, abre aspas, ou bem direcionadas, fecha aspas, que ceifa vidas de inocentes em nossas cidades. Homens de Deus e mulheres de Deus, vamos entrar na intimidade de Deus para compreender a necessidade que temos de viver nossa vida em santidade, porque o pecado é a causa de todos os nossos sofrimentos. Anunciar o reino de Deus é a melhor maneira de conquistar a paz e o bem-estar em nossa caminhada aqui na Terra. Quem encontra Deus não pratica a morte. Quem encontra Deus não pratica aborto. Não fica a favor de nada que causa a morte ou o sofrimento do seu próximo. Que a paz, o amor de Cristo reine em nossos corações. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.